eu observo também é que essa questão voltada para a idade, eu não sei, mas pelo que eu vejo, quando um camarada tem uma formação, vamos dizer, em direito, engenharia, ele já tem uma profissão que ele vai procurar fazer teologia. Um menino mesmo, quando ele está ali saindo do 2º grau, raramente ele vai pensar em fazer teologia. Por quê? Porque ele pensa primeiro, não, eu vou ter primeiro uma profissão para depois eu fazer teologia. E antes não era assim. Antes não era assim. Por quê? Porque a pessoa ia para um seminário desse, ele já pensava, eu vou estudar para eu ser um pastor. Concordo. Ele teria uma... Na cabeça dele, ele estava sendo enviado como alguém que vai estudar, mas que ao final disso, ele vai exercer o ministério. Eu penso que essa era uma premissa fundamental do IBAD, naquilo que a gente conviveu lá, e depois, ao longo dos anos, acabei ficando por lá como um dos monitores lá, ajudando o pastor Colenda por 10 anos, e a gente tinha mais a oportunidade de conversar mais pessoalmente com o pastor Colenda, pastor Mark Jonathan Lemos, que se tornou substituto dele. Então, essa questão da formação cristã, assim, do caráter cristão, era uma premissa básica. E daí eu lembro muito de pastor Colenda, em função dessa premissa, certamente, de preocupar com aqueles alunos que chegavam para lá, isso que o pastor Marquinhos colocou, sem definir a vocação. Né? E ele dizia, o IBAD não existe para discipular crentes. O IBAD, como instituição de ensino teológico, está aqui para passar um conteúdo teológico para pessoas que já, presumivelmente, já está enraizada no embasamento da fé, fora devidamente discipulado, e quem endossou a matrícula dele aqui, o enviou para cá, já tem consciência dessa vocação, deste chamamento dele para a obra de Deus. E aí, até talvez por ser uma escola que foi fundada, financiada pela Assembleia de Deus Americana, os americanos são muito pragmatistas, né? Pragmatistas. Contudo, essa questão de que o aluno ou o candidato vai buscar a teologização, quando ele não está consciente dessa vocação e chamado, e acaba tornando-se, como o senhor colocou aí, muito academicista, sai com a cabeça grande, cheia de conhecimento e saberes, consegue lucubrar bem sobre as teorias e correntes teológicas, mas isso não aqueceu o coração. Aquela coisa que a gente já ouviu muitos falarem por aí. Muita luz na mente e pouco paixão na alma. Pouco fogo no coração. Mas isso também, a gente precisa analisar isso do ponto da perspectiva da própria denominação, que por muitos anos, mesmo depois da fundação do Instituto Bíblico, se posicionou contra, chamando aquilo de fábrica de pastores, porque aquele lado muito pragmatista de que eu só faço teologia porque eu preciso de encontrar um espaço dentro da estrutura religiosa para exercer, vamos botar entre aspas, esse ofício, para não dizer uma profissão religiosa, também eu acho que não pode ser amplamente justificado à luz do Evangelho. Todo chamado e todo vocacionado para o reino de Deus, penso que vai ser chamado para alguma tarefa lá. E todo vocacionado e chamado sentir-se-á, em algum momento, a necessidade, até em função do chamamento e a vocação, de se preparar. Todavia, não basta ser teólogo e fazer teologia para a gente imaginar que o cara tem vocação e chamada. Essa é a questão. Talvez esse academicismo que tomou conta e que acaba prejudicando essa ou aquela comunidade de igreja, e especialmente entre nós pentecostais e assembleanos, para a gente delimitar ainda mais,
é o fato de a gente não ter compreendido isso. De ter, enquanto denominação, especialmente nós agora que estamos entrando para essa vida, a busca da teologia mais acadêmica, de procurar encontrar, sempre haverá as exceções, aqueles que vão estar meio fora da curva no que concerne a vocação e chamado, mas sempre procurar incentivar, endossar, patrocinar, inclusive, mandar para lá, para a academia teológica, aqueles que a gente já percebe vocação, interesse, essa direção para isso. Aí a denominação comete um erro lá. Até só para encerrar aqui, esse aspecto aqui, eu falava numa reunião recente de pastores, presidentes, líderes, eu disse, tentei fazer uma colocação, uma análise, uma reflexão, para entender o porquê dessa briga, esse disparate entre o teólogo, no sentido técnico do termo, aquele que tem o conteúdo abrangente do escopo da fé cristã, da teologia dogmática, histórica e até a teologia prática, com o pastor no púlpito. Dirigente. O pastor que dirige, que está na comunidade. Porque ele vai lá para a academia, o candidato a teólogo, e vê toda essa proposta de reino de Deus, de igreja, de salvação, e tudo aquilo que constitui as doutrinas que compõem o núcleo da nossa fé, ele vai estudá-las do ponto de vista da perspectiva do ideal. Só que ele chega na realidade de igreja por ter faltado formação. Porque se hoje tem um erro de mandar para a academia alguém que não tem vocação para o ministério, lá atrás também, a gente, mesmo os vocacionados, nós não pedimos nenhum preparo mínimo. E aí, entre o ideal estudado na academia e o real experimentado na igreja, é um abismo enorme. Isso. E quem está lá por ignorância, eu não vou nem dizer por má fé, ignorância no sentido de não conhecer, vai enxotar, para usar um termo bem forte aqui, enxotar e até desvencilhar-se desse teólogo, porque ele perturba, porque não é que ele é gente má, ou que ele é mau, ou que tem uma intenção de instabilizar a vida do pastor dirigente, ou do pastor presidente, ou da comunidade, é porque, coitado, ele enfurnou 4 anos num seminário, ou numa instituição teológica, e viu tudo a respeito do reino de Deus e da igreja, da perspectiva do ideal, e é o ideal que nós sempre perseguimos, não é? Só que ele volta para uma realidade onde o real está, eu vou usar a expressão bem forte, anos-luz do ideal. É isso aí que há o choque.